engenharia elétrica, engenharia civil, mecatrônica, engenharia de materiais. Engenharia de telecomunicações, engenharia naval, engenharia de produção. Se você escolheu trilhar a carreira da engenharia, Ou se ainda não tem certeza, mas está pensando no caso, ou se nunca pensou no caso, mas tem curiosidade pelo assunto, descubra aqui um pouco mais sobre as diversas possibilidades e áreas de abrangência dessa carreira. Existem 5 grandes áreas na engenharia: engenharia civil, engenharia elétrica, engenharia mecânica, engenharia química e engenharia agronômica. Cada uma dessas áreas possui diversas especializações. se você olha com curiosidade para obras e construções, se curte a ideia de desenhar, realizar projetos como edificações de pontes, prédios e estradas, com certeza vai se interessar pela profissão de engenheiro civil. Projetar e gerenciar grandes obras, estudar o solo, criar redes de instalações elétricas e hidráulicas, garantir a estabilidade e a segurança das edificações. São diversas as possibilidades de atuação profissional, tanto dentro da iniciativa privada quanto em instituições públicas. No começo é bem difícil, mas depois as matérias vão ficando mais práticas, fica mais interessante o curso. Acho isso muito bom, porque uma boa carga teórica pode nos ajudar muito na prática, logo lá na frente, no 5º ano. Você aprende a apurar um lado que o engenheiro precisa, né? É um cara líder, é um cara comunicativo, trabalha em grupo. Sabe resolver os problemas e então consegue analisar toda a situação e achar a solução. O importante é o cara saber primeiro bem mesmo o que ele quer, entendeu? A aptidão que ele tem. Só tem que estar ciente que ela vai ter que estudar muito aqui, que não é fácil, é bem difícil, mas é recompensador. Vale muito a pena. São 5 anos que vai passar rapidinho. E a engenharia, em geral, a engenharia civil em particular, não é uma profissão do passado, uma profissão tradicional. Ela é uma profissão do presente e do futuro. O engenheiro civil planeja, projeta e faz a gestão da construção. O engenheiro civil interage muito com o meio ambiente. Então, quase todas as escolas de engenharia que tinham engenharia civil, elas acabaram gerando um profissional mais preocupado com o meio ambiente, que é o engenheiro ambiental. Bom, há 10 anos atrás eu estava no colégio e ainda tinha dúvidas de que carreira seguir. E conversando com amigos e até familiares que são engenheiros civis, fui vendo que é uma carreira mais dinâmica, que tem um leque muito amplo. Você pode desde ser comerciante e representante de empresas de materiais, até construtor, o leque é muito amplo. Você vê uma obra que você concebeu e detalhou e depois passar e ver que é um trabalho seu que foi concretizado, que está às vezes até ajudando outras pessoas ou que está servindo para a população. Se você curte abrir qualquer aparelhinho para entender como funciona, se assuntos como geração de energia, circuitos elétricos, computação, telecomunicações despertam a sua atenção, Com certeza você vai se interessar pela área de engenharia elétrica. são diversas possibilidades de atuação profissional. Planejamento e execução de projetos nas áreas de eletrotécnica, execução de projetos na área eletrônica, computação, telecomunicações, pesquisa de fontes alternativas de energia, construção de sistemas em automação e controle em linhas de produção industrial. Tem um perfil, a pessoa tem que ser assim, a pessoa tem um conjunto de coisas que a pessoa não pode ser, entendeu? Ela não pode odiar matemática e fazer engenharia, entendeu? O perfil do engenheiro vem muito de ser curioso, ter curiosidade e de querer resolver algum tipo de problema, que engenheiro resolve problema. No nosso caso já é mais quem gosta de tecnologia, quem gosta de computador, gosta. Agora também tem as suas subdivisões. A tecnologia acompanha a evolução o tempo todo, que é muito legal, então acho que vale muito a pena. Você tem vontade, não pode ter medo de trabalho, sei lá, porque dá trabalho fazer engenharia. Dá uma pesquisada, conversa com quem está trabalhando, conversa com o professor. Assiste aula. Porque chegar do nada assim de paraquedas, opa, eu falei engenharia. Estuda muito, porque
Faça com que você escolha o seu curso, não que o seu curso escolha você. Um engenheiro tem que ser uma pessoa que gosta de fuçar as coisas, gosta de matemática, gosta de física e gosta de entender como as coisas funcionam, né? Quem for para energia e automação elétrica deve imaginar Itaipu e as suas consequências, né? Quer dizer, a distribuição de toda aquela energia, como que é feito até chegar na casa do consumidor e você ter uma tomada à sua disposição. Quem for pensar em automação e controle, deve pensar num processo de fabricação automatizado de alguma coisa, como um carro, por exemplo. Quem for pensar em telecomunicações, deve pensar num celular, deve pensar numa radiodifusão, numa TV. Quem for pensar em computação, por sua vez, deve pensar em desenvolver software. Isso é importante hoje. Sistemas eletrônicos é algo que tem que pensar em componentes e dispositivos para realizar as coisas. Quando você abre o seu celular, na verdade, espantosamente, você vai ver um chip lá dentro. Isso é o pessoal de sistemas eletrônicos que cuida. Faça o que você gosta e seja competente. Você vai ter espaço para em qualquer lugar. O leque de atividades é muito amplo. Tem atividade de grupo, tem atividade solitária, tem atividade de escritório, tem atividade de campo. O mercado é bom, as recompensas não só financeiras, mas as recompensas pessoais, de satisfação profissional, são boas para quem faz gostando do que faz. Se você curte a ideia de estudar projetos de embarcações ou de criar robôs e sistemas de automação industrial, se assuntos como desenvolvimento tecnológico para melhorar a relação entre produção e consumo chamam a sua atenção, a área mecânica certamente despertará seu interesse. São muitas possibilidades de atuação profissional. Na indústria naval, indústria automobilística, polos petroquímicos, institutos de pesquisa, empresas públicas e privadas diversas dedicadas à produção de bens de consumo. Isso só para citar alguns exemplos. Eu sempre gostei muito, principalmente da parte de automóveis, de carro, avião, sempre fui apaixonado por essa parte. Comigo eu sempre gostei, desde criança, de montar e desmontar coisas, assim, não, nem sempre eu conseguia Brincar montar. de leve, não, sempre. Aí eu tinha muita facilidade com exatas no colégio, eu falei, vou fazer engenharia. Desde sempre tive facilidade com matemática, física e química. E escolher o curso de engenharia é um curso muito amplo nessa área. Então se você se dá bem nessa área, estudando engenharia, você pode trabalhar com qualquer coisa no mundo. O cara da mecânica, ele vai se preocupar muito mais, vai fazer o projeto de um carro, vai preocupar com a forma que é das peças, é bem técnico mesmo. A mecatrônica, ela junta isso aí com a parte de automação, né, de robótica. Aí já na engenharia de produção você tem um foco muito maior na parte do projeto, da empresa mesmo. Você não foca tanto em técnica. Muito mais perto de uma administração de empresa do que de engenharia mesmo. O curso de naval tem uma coisa muito boa, que ao mesmo tempo que ele tem essa parte mecânica, ele também tem essa parte da produção, que é uma parte, por exemplo, mais logística, uma parte mais humana. Então você trabalha com administração de portos, administração de estaleiros, tudo está envolvido com projetos, mas também você tem a parte analítica. Você chega esperando já, vou entrar na faculdade de engenharia, vou sair construindo coisas, aprendendo a projetar e desenhar. Não. Mas não, os 2 primeiros anos são muito focados na parte do cálculo. Você aprende a fazer conta. Você chega no 3º ano e você começa a falar, putz, isso muito é feliz. muito importante para minha vida. A engenharia mecânica, em particular, ela advém da engenharia militar, que é a engenharia de mecanismos. Efetivamente, a engenharia começa com a roda. A engenharia mecânica começa com a descoberta do rolamento da roda. Assim como a engenharia naval começa com a descoberta pelo homem da possibilidade de navegar. É difícil você dizer o que deve ser a priori um jovem para ser engenheiro. Ele tem que se emocionar com uma grande obra, com uma grande construção. Ele tem que achar interessante o projeto de um automóvel. No caso da engenharia naval, ele tem que ver a beleza do navio, mas não a beleza puramente artística, né? Mas aquela que tem a ver com a hidrodinâmica, com a facilidade que a embarcação tem ou não tem de flutuar e andar com o mínimo de potência possível. Gostar de matemática, ter facilidade com matemática, com física, ser curioso, gostar de estudar, ter uma visão de segurança ao mesmo tempo de arrojo, são outras
outros requisitos que eu acredito que o engenheiro deva ter no futuro. Né? Eu me formei no ano de 2000 como engenheiro. Eu tenho bastante perspectiva, tá? Eu me considero que eu tive uma carreira de sucesso, tá? Comecei na Suzano como ajudante de mecânico, tá? Então eu trabalhei na área de manutenção por 5 anos. Depois eu fui para a área de planejamento de produção, que eu nem sabia o que era e para que servia. É uma área hoje importantíssima nas empresas, poucas pessoas conhecem, tá? E aí eu diria que precisa do engenheiro, porque o relacionamento com máquina, com planejamento, com características, o engenheiro tem uma facilidade de trabalhar nessa área. Digo hoje que o mercado mais promissor é o mercado da engenharia como um todo, tá? Hoje o engenheiro, pelas características que ele adquire no curso, ele tem uma oportunidade de trabalhar em diversas áreas. Se você curte matemática, física e química e se interessa por assuntos como descoberta e exploração de poços de petróleo, extração de recursos naturais, pesquisas de materiais e de processos químicos, a área química vai despertar sua atenção. São diversas possibilidades de atuação profissional em petroleiros, refinarias, mineradoras, indústrias e institutos de pesquisa. Eu sempre quis fazer engenharia, pelo fato da engenharia química ser uma engenharia ampla, que abrange todas as outras áreas, você pode trabalhar em qualquer indústria, em qualquer área, de qualquer empresa. Falei, a engenharia química deve ser uma coisa legal. A engenharia de minas, você parte desde como você achar uma mina, como você explorar isso e como você extrair esse minério. A engenharia de petróleo, ele vai até o processo de extração. A parte de refino, isso já é a parte de engenharia química. O que a engenharia química faz? A gente aprende como pegar a matéria-prima e transformar ela numa coisa industrial. E a engenharia de materiais e metalúrgica, você vai estudar toda a parte de material cerâmico, material plástico, propriedades de materiais, estrutura. Novas estruturas de materiais. Nosso curso é bem mesclado, né? Trabalhos individuais, trabalhos em grupo, a parte didática em sala de aula, a parte de laboratório. É bem legal, assim, esse esquema, assim, ele junta bastante aula teórica com essas aulas práticas e a gente consegue desenvolver cada vez mais. Não adianta nada você ficar olhando também só no papel. O engenheiro, ele tem uma base muito forte de estudo mesmo, de engenharia, de mercado, de tudo, e ele é um cara versátil, ele se adapta bem a qualquer área. A partir de um certo momento, se juntou coisas que existiam na engenharia mecânica com essa parte de química industrial e acabou surgindo a engenharia química. É uma das engenharias em que tem maior abertura. Ela consegue lidar com uma quantidade muito grande de outras áreas. Para ser engenheiro, tem que gostar de matemática e física. E aí o engenheiro químico tem que gostar de química. Na vida do profissional, do engenheiro, não é só saber as matérias, né? Você tem que saber conversar, saber relacionar-se, né? Isso talvez seja tão importante quanto ter uma boa bagagem técnica, né? Eu decidi por engenharia química, mas eu sempre tive uma gama de lugares para trabalhar muito extensa. Você pode trabalhar como consultor numa empresa, você pode trabalhar em banco, você pode ir para a área financeira, pode trabalhar em laboratório, em fábrica. Isso era uma coisa que sempre me atraía. Eu me formei agora em abril de 2009. Inicialmente, eu estava trabalhando na área de pesquisa e desenvolvimento. Na época que eu fui ser efetivada, eu acabei indo para o departamento técnico comercial. E o legal da área é que no final a gente entra em contato com diversas áreas dentro da empresa. Não é uma atividade rotineira, é uma área que eu recomendo. E é bem legal. Sabe aquele lanchinho que você acabou de fazer? Já tentou imaginar todas as etapas que foram necessárias até ele chegar na sua mão? O engenheiro agronômico cuida de todas as etapas da produção do alimento. Há mercado de trabalho tanto na iniciativa privada como em instituições do governo, nas áreas de pesquisa, planejamento e gerenciamento de todo o processo relacionado à produção, conservação e comercialização do alimento.
Quando eu optei por agronomia, eu gostava muito de biologia e eu não pensava que nessa interação que tem a agronomia, quando você entra, tem muita interação com física, química. Daí olhando cada curso em si, eu escolhi agronomia por ser um curso mais amplo. Eu via na prática as coisas acontecendo lá fora, a planta crescendo, o solo em si, mas não tinha muito conhecimento daquilo, como é que funcionava esse sistema. E acho que foi dali que veio um pouquinho da curiosidade. Daí eu descobri que era um curso amplo, só que nele você pode se aprofundar. Quando eu entrei aqui, a primeira aula que eu já tive foi cálculo. Daí eu já, segunda-feira de manhã, 8 horas, cálculo. Mas daí foi passando o tempo, eu vi que não era aquele monstro, como todo mundo fala, né? Teve matérias também de física, parte da engenharia também, parte de humanas, como economia. Eu acho que todas as partes complementam uma outra, assim. Você não pode só querer seguir um ramo sem ter conhecimentos pelo menos básicos da outra parte, sabe? É, bem no meio, assim, que você consegue ter aquela base do primeiro e do segundo ano e olhar pra frente e ver, tipo, agora eu posso fazer minhas opções, eu já tenho uma base do conhecimento, né, sei do que eu gosto, mais ou menos. É no terceiro ano que você vai decidir as áreas de concentração. Dentro dessa grande área agronomia, tá, nós temos profissões que são engenharia. E por ser engenharia, elas vão ter que ter uma formação básica forte. Vai entrar matemática, vai entrar química, vai entrar física, além da biologia, que é o nosso tema principal. Durante o curso, o aluno vai fazer alguns estágios. Nós temos convênio com mais de 500 empresas e instituições. As boas empresas sempre estão recrutando os nossos alunos. Então, alguns já estão praticamente empregados. Outros estão bem formados para serem selecionados pelo mercado. Outros têm interesse em fazer pós-graduação. Eu me formei em julho de 2008. Fiquei cerca de 2 meses participando de dinâmicas de grupo, né, processos seletivos de empregos, né, e acabei entrando aqui na Arista. Eu tenho muita perspectiva, né, de crescer, tenho outras posições que eu posso ocupar daqui ao longo dos anos, quanto mais eu for aprendendo sobre o trabalho, né? Não é possível que não se goste de uma área dentro da agronomia, porque é muito amplo, é o que eu falei, você pode trabalhar desde no banco, no escritório, no campo, pode mesclar as duas coisas, com certeza não vai faltar emprego e vontade das pessoas estarem contratando. A engenharia tem inúmeras especializações em diversas áreas, mas todas partem de um ponto comum: a matemática e a física. Para ser um bom engenheiro é preciso habilidade numérica, capacidade de abstração, interesse em pesquisa e concentração. Apesar de tanto número e cálculo, é necessário também muita criatividade para pesquisar novas tecnologias, propor soluções diferenciadas, desenvolver projetos inovadores. E se você se sentiu identificado, pesquise mais, converse com pessoas da área, visite uma faculdade e faça a sua escolha.